Destino perdido sendo restaurado. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. O Pai enviou Jesus porque Ele nos ama. Tudo o que Ele está procurando é que respondamos a esse amor e entremos em um relacionamento com Ele. Então começaremos a saber que fomos chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Você está buscando por isso? Ou você está apenas vagando sem rumo, esperando que isso se materialize? Ou você se tornou neutro, vivendo apenas para o momento presente, envolto em gratificação trivial, em posses materiais, posição ou poder? Existe um objetivo traçado por Deus para nós. Talvez ele esteja enterrado no fundo dos nossos corações, por trás de camadas de decepção, frustração e arrependimento que se acumularam ao longo dos anos, ao longo das gerações. Deus quer que descubramos novamente. Ele deseja que saibamos os pensamentos que Ele tem sobre nós. Pensamentos de amor, aceitação, afirmação, encorajamento e bênção. Realizar o propósito de Deus para nós traz uma grande satisfação. Realizar propósitos baseados em nós mesmos ou em qualquer outra coisa fora do reino traz apenas um grande vazio. Quando vimos para este mundo, o nosso espírito se encontrava desconectado de Deus, desconectado da nossa alma e desconectado do céu. Então começamos como escravos do pecado, nos sentindo rejeitados e desconectados da filiação que Deus nos designou para desfrutar. O destino deve nos levar a um legado, que é algo deixado para trás para abençoar a próxima geração. Muitos não têm uma herança cristã, mas se você tem, é algo para apreciar e agradecer. Toda pessoa que já viveu na Terra tinha um destino, um propósito para suas vidas que Deus pretendia que eles cumprissem. Podemos sentir que perdemos o nosso propósito, mas Deus é capaz de restaurar tudo o que nos foi roubado, incluindo não apenas o nosso próprio destino, mas também o da nossa linha geracional. O destino de cada indivíduo é uma parte vital do plano e do propósito geral de Deus. Seu plano não mudou desde que Ele chamou Adão e Eva para trazer o céu à terra, para manifestar o governo de Deus nesse mundo e povoar a terra, com pessoas que viveriam em um relacionamento com Ele. A intenção de Deus sempre foi trazer bênção a toda a família que viveria na terra. Apesar da queda de Adão, esse destino foi passado de Adão através das gerações a Noé, a Abraão, Isaque e Jacó, a José, a Moisés, a Josué, Gideão, Davi e Salomão, e para Jesus, para os apóstolos e para a igreja, eclésia, isto é, para nós. Mas muitos o perderam ao longo do caminho. Vimos da última vez que toda uma série de personagens da Bíblia não entrou totalmente em seu destino, isso é, resultado de algum tipo de pecado, rebelião ou iniquidade, seja nos indivíduos envolvidos ou em suas gerações. Seu espírito pode reconhecer uma raiz geracional. Se você se identificou com alguns exemplos que falamos, ou se você não reconhece em sua própria vida, peça a Deus que revele a você se há algo em sua linha geracional que esteja impedindo você de cumprir o seu destino.
Há um lugar onde você deve ir para restaurar os destinos perdidos das gerações passadas. Veremos isso mais à frente. Adão e Eva perderam seu destino comendo da árvore errada e se escondendo de Deus, corrompendo a várias gerações. Esaú desprezou a sua primogenitura, desprezou a dimensão espiritual da sua vida. Ele era um homem que se exaltava demais em sua própria alma, poder e habilidade. Essa atitude lhe custou caro. As Escrituras costumam falar de Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó é um caso realmente triste. Se alguém conseguir que 3 gerações cumpram o propósito de Deus, isso estabelecerá algo significativo. Portanto, o ataque do inimigo à 3ª geração será ainda mais intenso. Jacó perdeu o melhor de Deus para a sua vida e estragou o que Deus havia planejado para suas futuras gerações. Então Deus disse a Jacó: levante-se, suba a Betel e viva lá. Em Betel, Jacó encontrou Deus em um sonho e viu anjos subindo e descendo. Ele mesmo chamou de a casa de Deus, a porta do céu. Quem não gostaria de viver em algum lugar assim? Mas esse não era um local adequado para o gado de Jacó. Então eles seguiam em frente. Em Gênesis 35, versículo 16 ao 22, vemos: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Então partiu Israel, e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Raquel teria morrido em Betel? Ruben teria se envolvido com Bila? Jacó sofria com problemas familiares contínuos que ele não teria enfrentado se tivesse ficado onde Deus havia mandado. E ainda houve o estrupo de sua filha Diná, que culminou em sua eventual migração para o Egito, onde a sua família foi escravizada por gerações. Esse não é o tipo de legado que você deseja deixar, não é? Jacó nos ensina que nosso destino pode ser vinculado a um local específico. Podemos perder nosso destino se afastando de onde Deus nos diz para ficar ou em algum lugar quando Deus diz para nós sairmos. Talvez por meio da lealdade equivocada às pessoas, organizações ou igrejas. Precisamos ter certeza de que estamos onde Deus quer que estejamos. Ele disse a Abraão para ir e disse a Jacó para ficar. Vamos ver um pouco agora sobre a história de Moisés. O destino de Moisés era libertar Israel do Egito, mas ele tentou fazer do seu próprio jeito. Ele matou um egípcio e se escondeu no deserto por 40 anos. Deus o chamou de volta a seu destino, mas ele ainda não conseguiu cumpri-lo. Moisés ficou zangado com a persistente desvalorização do seu ofício e da sua autoridade, por um povo com espírito e mentalidade de escravidão. Embora tivesse a bênção e o favor de Deus e se movesse no poder e autoridade de Deus, ele ainda queria o favor do povo. Então ele bateu na rocha, desobedeceu a Deus e perdeu o direito de entrar na terra prometida. É uma tentação perigosa usar a unção para fazer a obra do reino, mas fazê-lo para legitimar a nós mesmos ou a nosso ministério. Buscar o favor dos homens. Moisés perdeu seu destino por causa da sua insegurança. Jesus enfrentou a mesma tentação,
mas recusou-se a usar o poder de Deus para se legitimar aos olhos dos homens. A nação de Judá perdeu a terra prometida por abusar dela, por não descansar no sábado a cada 7 anos. Eles falharam em confiar na provisão de Deus e, como resultado, foram para o exílio na Babilônia. Se não cuidarmos adequadamente do nosso destino, podemos perdê-lo. A condição do nosso espírito, alma e corpo é importante. Dormir, comer, descansar, manter os horários e as estações sincronizadas. Se não nos importarmos com isso, é uma forma de abuso e pode nos custar o nosso destino. Os líderes religiosos da época de Jesus rejeitaram o rei e perderam o destino. Eles geraram uma renda enorme por meio da corrupção e viram que sua conversa sobre uma casa de oração para as nações e a vinda do reino era uma ameaça para seus golpes religiosos de ganhar dinheiro e sua posição de autoridade com o povo. Se tomarmos decisões com base na segurança financeira ou na proteção da nossa posição e não na fé em Deus, corremos o risco de sermos afastados do nosso destino. Não troque o seu destino. Se não cumprirmos o nosso destino, Deus pode transmiti-lo a outra pessoa. Onde Moisés desceu, Josué subiu. Deus está levantando uma geração de Josué para que ele possa liberar destinos, mantos e legados perdidos sobre eles. O que acontece com os destinos perdidos? Certa manhã de domingo, durante o culto, tive uma visão no céu. Fiquei em chamas por cerca de 20 minutos. Nesse local, recebi um grande equipamento com um capacete de ouro. Mas, se eu não soubesse para que isso servia, não saberia para onde ir. Em Provérbios 8, versículo 1 ao 3, diz: A sabedoria não chama? No alto das alturas, ao lado do caminho, onde os caminhos se encontram, ela se posiciona. Ao lado dos portões, na abertura da cidade, à entrada das portas, ela clama. Esse é um lugar real nos reinos celestiais, em que todos podemos nos envolver com a sabedoria. Este é um lugar real nos reinos celestiais, no qual todos nós podemos nos envolver com a sabedoria. Foi para esse lugar que eu fui naquele domingo. Fui levado para uma sala com 4 portas. A segunda se abriu e entrei em um lugar de chamas, como havia experimentado antes. Vi uma porta enorme, guardada por uma criatura parecida com o Balrog do filme O Senhor dos Anéis. Eu sabia para que servia o cajado que recebi. Então, bati no chão e a porta se abriu. Entrei na sala de troféus de Satanás. Esse é um lugar tão triste, onde estão os destinos perdidos. Unções e mantos são exibidos lá como troféus, como um caçador que exibe em sua parede as cabeças de animais que ele matou. Heranças familiares, os legados que pertencem a você são troféus lá. Comecei a ficar realmente indignado e algo no meu espírito começou a me mexer para dizer: eu quero isso de volta. E eu sabia que era por isso que Deus havia me dado esse equipamento. Ele me deu um mandato para recuperar e restaurar esses destinos e legados da minha família. Meu pai não passou nada de espiritual para mim, e ainda assim o seu bisavô era um grande homem de Deus. Esse é o desejo do inimigo, nos roubar do que deveríamos ter. Como podemos recuperar coisas que foram perdidas a gerações passadas? Eles estão armazenados lá em cima, e Deus quer libertá-los e restaurá-los para nós.
A própria memória da herança da nossa família pode ter sido perdida ou roubada, mas ainda está armazenada e registrada. A iniquidade dos pais pode ser visitada aos filhos até a terceira e quarta geração, mas podemos remover todos os direitos legais do inimigo e recuperar os destinos e legados da nossa família. Podemos parar o ciclo de roubo e recuperar o que foi tirado de nós, para que possamos transmitir um legado para a próxima geração. Estamos dispostos a fazer o que é preciso para que isso aconteça? Então vamos começar hoje mesmo. Vamos remover os direitos legais de Satanás. Pela fé, entraremos no tribunal de acusação no céu. E se Deus lhe mostrar algo, enquanto fazemos isso, você pode lidar com isso em seu próprio espírito. Vamos orar. Pai, obrigado por me amar e por seu reino se basear em retidão e justiça. Pela fé, eu entro no tribunal celestial de acusação. Eu estou em meu próprio nome e no nome da minha linhagem geracional. Eu enfrento os meus acusadores e aceito e concordo que eu e os meus ancestrais negociamos indevidamente o nosso destino. Eu concordo que eu e eles temos seguido o caminho do conhecimento do bem e do mal. Eu concordo que eu e eles fomos influenciados e motivados pela sabedoria terrena, natural e demoníaca. Eu estou aqui representando eu e os meus antepassados, me identificando com eles. Eu me arrependo e renuncio a todo comércio falso, feito por mim e por meus antepassados. Eu recebo o julgamento de Deus e a sua declaração de que eu sou justificado e redimido por meio do meu advogado Jesus. Eu libero o julgamento de Deus contra os meus adversários e acusadores. Eu recebo um mandato para restaurar o meu destino e o meu legado. Eu recebo autoridade para acessar a sala de troféus de Satanás e retiro o que me foi roubado e aos meus antepassados. Eu tomo posse de tudo que pertence a mim. Eu volto a este reino com autoridade para cumprir o meu destino. Eu escolho ser identificado como um filho de Deus, com a capacidade de ser restaurado à plenitude do meu legado. Amém.